Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 24. Bons estudos! Olá! Nas nossas últimas teleaulas, você viu como os portugueses ocuparam e exploraram suas colônias na América Portuguesa. Mas você sabe que a América não foi colonizada apenas pelos portugueses. Espanhóis e ingleses também exploraram suas colônias. Mas será que todas as experiências coloniais na América foram iguais? Como agiam os ingleses? E os espanhóis? Como será que os espanhóis exploraram e ocuparam suas colônias? A colonização espanhola e inglesa na América é o tema desta teleaula. Você vai ver por que as coroas europeias transformaram suas colônias em áreas de exploração econômica exclusiva. Como essas colônias impulsionaram as economias das coroas. E por fim, vai ver como algumas colônias inglesas na América do Norte conseguiram ficar à margem desse sistema. E atenção, que a nossa teleaula está começando agora. Quando Colombo chegou à América, em 1492, ele viu mais ou menos a mesma coisa que Pedro Álvares Cabral veria 8 anos depois aqui, em Porto Seguro. Índios e muita beleza natural. Tanto Colombo quanto Cabral encontraram aqui na América habitantes locais que viviam nus, livres e que tiravam da natureza tudo o que precisavam para sobreviver. Mas será que na América toda os conquistadores europeus tiveram a mesma visão? Índios nus e paisagens exuberantes? No início do empreendimento colonizador, tanto a coroa portuguesa quanto a coroa espanhola chegaram a pensar que não havia na América nenhuma sociedade organizada. Mas com o passar do tempo, os colonizadores puderam constatar que a paisagem na América, principalmente na América Espanhola, ia muito além das belas paisagens e dos índios nus. Esse objeto, por exemplo, é uma amostra do que foi encontrado na América Espanhola. É claro que para produzir objetos como esses é necessário dominar uma porção de técnicas. Técnicas que os povos habitantes aqui da América Espanhola já dominavam com grande competência e talento. Mas quem são mesmo esses nativos que produziam objetos como esses? Quem são esses povos que já habitavam a América Espanhola? A gente já falou disso, lembra? São os astecas, os incas e os maias. Mas quando foi mesmo que descobriram esses povos? 1519. 27 anos depois de Colombo ter chegado à América, os espanhóis chegam à capital do Império Azteca. Os espanhóis ficam deslumbrados e temerosos com o que vem. Os nativos americanos vivem em sociedades organizadas, têm sua própria cultura, sua religião e sua arte. Dominam técnicas de construção e de agricultura. Apesar de os nativos terem recebido os conquistadores de braços abertos, pouco tempo depois, todo o Império Azteca é destruído. É claro que ter encontrado sociedades organizadas acaba dando uma característica própria para a colonização espanhola na América, diferente da América Portuguesa, onde os nativos têm uma participação mais tímida no processo de colonização. Na América Espanhola, os nativos acabam ocupando lugar de destaque e são um dos pilares da empreitada colonialista. Mas como será que os espanhóis conseguiram dominar essa gente, destruir suas cidades e ainda fazê-los trabalhar? Bem, dá para imaginar, sem muito esforço, que a colonização espanhola foi precedida de uma verdadeira guerra de conquista pelo território americano. Há quem afirme que na época do descobrimento havia 100 vezes mais nativos do que hoje. Os historiadores Janaína Amado e Luiz Carlos Figueiredo dizem o seguinte sobre esse tema. Estimativas para todos os nativos da América em 1492 variam de 50 a 100 milhões contra 60 a 70 milhões de habitantes em toda a Europa à mesma época. A redução indígena foi drástica. Foram dizimados pelos maus tratos, assassinatos, fome e, de modo especial, pelas doenças europeias e africanas, contra as quais não possuíam anticorpos. Como você pode perceber, os nativos lutaram contra a dominação dos espanhóis, mas foram vencidos. E depois de dominados, foram eles, esses nativos, que acabaram trabalhando, construindo a América Espanhola.
como será que os espanhóis conseguiram isso? Será que eles escravizaram os nativos depois de dominá-los? Ou será que os nativos trabalharam espontaneamente para os conquistadores? Desde o começo da colonização, os conquistadores espanhóis quiseram escravizar os nativos. Para eles, essa era a única maneira de explorar as novas terras. Mas os colonizadores encontraram forte resistência da Igreja Católica, que era contrária à escravização dos nativos. Para a Igreja, o papel fundamental da Espanha na América era a salvação de almas pagãs. No meio disso tudo, entre a cruz e a espada, estava a coroa espanhola, que não podia ir nem contra a Igreja e nem contra os colonizadores. Para contornar a situação, a coroa espanhola acabou criando em 1513 uma lei chamada Guerra Justa. Observe que a escravidão, pura e simples, não era permitida. Mas populações nativas, consideradas hostis e que colocassem em risco os projetos da coroa espanhola, podiam ser escravizadas. E foi assim que um grande número de nativos foi feito escravo. De 1513 a 1540. Quase 30 anos depois de ter sido decretada, a lei da Guerra Justa é revogada e a escravidão é declarada inteiramente ilegal na América Espanhola. O fim da escravidão é em grande parte mérito da Igreja Católica, que durante esse tempo todo não deixa de pressionar a coroa espanhola. O fim da escravidão coincide com uma grande descoberta dos espanhóis na sua colônia. A descoberta das grandes minas de prata no Peru e no México. É o início da empresa mineradora na América Espanhola. Com a descoberta dos metais preciosos, mais uma vez o problema da mão de obra tem de ser enfrentado. Quem vai trabalhar nas minas? Quem vai extrair a prata? E o ouro? Quem vai garimpar? Pensou nos nativos? Então acertou. Mas como fazê-los trabalhar? A escravidão é ilegal. A guerra justa não existe mais. A solução desta vez veio com o nome de recolhimento forçado de nativos. E o que é isso? Recolhimento forçado de nativos? Trata-se de uma exploração de mão de obra que já era praticada nos impérios Inca e Azteca, antes mesmo dos espanhóis chegarem na América. Na verdade, assim como a Guerra Justa, o recolhimento forçado de nativos é uma tentativa de contornar a legislação contrária à escravização dos nativos. Os religiosos, mais uma vez, são contra. Mas, a despeito das críticas e das denúncias, os nativos vão para as minas. E o trabalho deles, esse trabalho compulsório, acaba se tornando uma das peças fundamentais da empresa mineradora espanhola na América. Ou seja, sem o trabalho desses nativos, a história da colonização espanhola e, sobretudo, a atividade mineradora teria sido totalmente diferente.